Bom, já a equação do segundo grau, tá? É toda equação definida por ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Uma equação do segundo grau completa. Tá? Você tem os coeficientes numéricos, que são a, b e c, tá? A parte numérica, e tem aqui as variáveis, né? Que é a incógnita. Variável não, incógnita que você vai ter que descobrir. Quando ela for uma equação do segundo grau completa, você usa dois recursos, né? Primeiro você calcular o valor de delta, que a gente vai chamar de discriminante, né? Que vai ser b ao quadrado menos 4ac. Tá? Lembrando que o a, o b e o c eles são os valores que você tiver aqui, você vai substituir para você encontrar o valor de delta. E depois você joga na famosa fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Você joga nessas duas fórmulas, substitui o valor de a, b e c e vai encontrar os valores das incógnitas. Agora, a respeito do discriminante, tá? Nós temos três situações que a gente tem que analisar. Isso aqui serve para a gente resolver algum exercício, que é o seguinte: se delta for menor que zero, não admite raízes reais. Tá? Toda vez que delta for menor que zero, você vai chegar numa situação lá que você vai ter um número negativo aqui, ó, menor que zero. E não existe, por exemplo, né, se fosse menos 3, não existe raiz quadrada de um número negativo. Tá? Agora, se delta foi exatamente igual a zero, agora se delta for zero, ele admite duas raízes reais iguais. Tá? Então, você resolveu o delta, aí o discriminante dele aqui deu zero, ele vai ter duas respostas, né? Duas soluções iguais. Tá bom? Na verdade, não precisa, quando você vai montar a solução, você não precisa se repetir. Basta você colocar uma só. Tá bom? Mas significa que ela vai ter uma solução. Significa que quando você chegar lá na solução, for calcular o valor for fazer o estudo lá das funções, né? Quando você estiver estudando funções, quando delta é igual a zero, ele vai ter um valor só aqui. Ele vai tocar no eixo de x aqui apenas um ponto. Tá? Isso vai acontecer quando delta for igual a zero. Quando delta, voltando nesse primeiro caso, quando você estiver estudando funções, que delta for menor que zero, a função está assim, olha. Pode estar para cima ou para baixo, mas ela não toca o eixo de x. Tá? Então delta aqui é menor que zero. Aqui delta é igual a zero. Agora, se delta for maior que zero, for um número positivo, ele vai ter duas raízes reais iguais. Quando você calcular aqui, olha, a solução, ela vai fazer isso aqui com ela. Ela vai passar em dois pontos. Tá? X' e x duas linhas. Tá? Aqui não tem solução. Tá? E aqui uma solução. Admite duas raízes reais e iguais. Agora nós temos as equações incompletas do segundo grau, incompleta. Observe que a gente não tem um valor de b. Nós temos 3x ao quadrado mais 6, que é igual a zero. Nesse caso aqui, para resolver essa equação, a gente já pode fazer isso direto, de uma forma direta. Se você jogar na forma de Bhaskara, delta, você encontra a resposta. Mas aqui não precisa. Ó. Todas as vezes que... Não, aqui c é diferente de zero. Né? C é diferente de zero. No caso aqui o C está valendo 6. E o B, C é diferente de zero. E o B é igual a zero. Coloquei errado aqui. E o B é igual a zero. Tanto é que o B não aparece aqui. Tá? Então, resolvendo essa equação, nós temos 3x ao quadrado, que vai ser igual a menos 6. Tá vendo? Você faz direto. Ela é mais simples de resolver do que você jogar na forma de delta e básica. Passou para cá negativo, então vai ficar 3x ao quadrado, né? O 3 vai ficar x ao quadrado, o 3 que está multiplicando, e passa dividindo aqui, ó. Tá bom? Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 6 dividido por 2, menos 2. Aqui aconteceu um detalhe, olha. X vai ser igual a raiz de menos 2. Eu tiro a potência e jogo a raiz. Só que o que aconteceu aqui, olha, o discriminante, delta, é menor do que zero. Então não tem solução. Quando a gente fala que não tem solução, né,
não existe uma solução para isso aqui, nós estamos dizendo que não existe nenhum número real que você possa substituir aqui, né, que você vai levar ao quadrado aqui e o resultado vai dar zero. Dá até para perceber isso, que realmente não tem solução, porque todo número que você jogar aqui vai ser positivo. Se você multiplicar por 3 e somar com 6, o resultado sempre vai ser um número maior do que zero. E aqui está dando um número menor do que zero, tá vendo? Então o discriminante foi menor que zero, não existe solução. Tá bom? Vamos ver esse segundo caso aqui. Ó, tá? Um caso que C igual a zero e B diferente de zero. Então observe que o valor de C, que seria o coeficiente numérico isolado, né, sozinho, o termo independente, ele não aparece aqui. Então, para resolver essa equação, a melhor forma que a gente tem é colocar em evidência. Repetindo, você pode resolver usando delta, Bhaskara também, mas aqui melhor colocar o termo aqui comum em evidência. No caso aqui é só o x. X que multiplica 2x mais 5, que é igual a zero. Né? Porque x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado, x vezes 5, 5x. Todas as vezes que C for zero, você vai ter duas respostas, né? Duas soluções, e essas duas soluções, uma vai ser o zero, uma delas vai ser zero, tá? Então, por que zero? Porque eu tenho que colocar números aqui, ó, no valor da incógnita x, que vai fazer isso aqui virar zero. Uma das soluções, eu já sei que é o zero, porque zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. Então, por isso que uma das soluções vai ser zero. A outra, eu vou pegar esse termo que está dentro do parênteses, igualar a zero. Eu quero que isso aqui dentro dê zero. Então vai ficar assim, ó. 2x mais 5 é igual a zero. A gente caiu na equação do primeiro grau. Então 2x vai ser igual a menos 5. Então x vai ser igual a menos 5 dividido por 2. Essa aqui vai ser a segunda solução, ó. Menos 5 sobre 2. Tá vendo? Que é a solução que vai ser o conjunto verdade. Agora, se A e B forem zero, né, você vai ter uma equação desse tipo, ó. Né? Se A é zero. Não. O A tem que ser sempre diferente de zero. Essa é a condição para existir uma equação de segundo grau. O A tem que ser sempre diferente de zero. O B e o C podem. Nesse caso aqui, B e C é igual a zero. Então a solução aqui, ó, também vai ser zero. Tá bom? Também vai ser zero nesse caso. Uma outra forma que a gente tem de resolver as equações de segundo grau, eu particularmente acho mais complicado por uma questão de sinal. Normalmente quando o aluno faz isso, ele erra sinal, mas é uma solução para alguns exercícios, facilita muito, tá? Eu vou até depois desse exemplo aqui, depois dessa explicação, vou passar um exemplo de um exercício. A soma produto é o seguinte: se você pegar x' e x duas linhas, o resultado sempre vai dar menos b sobre a. Qualquer equação de segundo grau, tá? Nós não estamos falando aqui de equações de segundo grau, você somar x' mais x duas linhas, o resultado sempre vai dar o menos b sobre o a. Né? A equação de segundo grau, a gente viu que ela ele tem esse modelo, tá? Esse modelo. Então, se você pegar menos b e dividir por a, vai ser o mesmo resultado que você somar as raízes. E se você multiplicar as raízes, vai ser o mesmo resultado que você pegar c e dividir por a, tá bom? Vocês podem fazer um teste e pegar uma equação do segundo grau e observar a solução. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. A soma é menos b sobre a e o produto... A soma é menos b sobre a e o produto c sobre a. Vamos ver esse exemplo que é mais fácil resolver usando a relação de soma e produto. Tá? Então aqui ele está querendo saber o valor de k nesse exercício. Só que no enunciado ele diz que x1, ele diz que uma raiz é o quádruplo da outra, é 4 vezes maior que a outra. Tá? As duas raízes, uma é 4 vezes maior que a outra. Então eu tenho que x1, eu posso dizer que x1 é 4 vezes o valor de x2, tá? Montando esse enunciado. E eu sei também isso aqui, olha, que x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. E sei também que x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir isso aqui, olha, nessa expressão. Primeiro, o x1, né, que eu vou procurar, x1, só que eu sei o valor de x1, que está valendo 4 vezes o valor de x2. Então eu vou substituir aqui. Fazendo a substituição,
Tá? Então x1 está valendo 4x2 mais x2, que vai ser igual ao valor de b, que é menos b com menos 5, vai dar 5, e o valor de a, que é 1. Então aqui eu tenho 4x2 mais x2 vai dar 5x2, que é igual a 5. Então o valor de x2 é igual a 1. Então eu já achei o valor de x2. Se eu achei o valor de x2, eu acho o valor de x1, que 4 vezes 1. Então o valor de x1 está valendo 4. Eu achei as duas raízes. Agora eu vou substituir na equação para encontrar o outro valor. Como eu sei que o valor de x1 e x2 eles estão aqui, vai ficar 1 vezes 4, que vai ser igual ao valor de c, que é 4 mais 3, sobre o valor de a, que é 1. Tá? Então aqui eu vou ficar 1 vezes 4, vai ser 4, que vai ser igual a 4k mais 3. Então menos k vai ser igual a 3 menos 4. Então k vai ser igual a 1. Vou multiplicar por menos 1, inverter os sinais, e encontro o valor de k. Tá ok?